Olá pessoal, então, dando sequência aqui às nossas aulas de ponteiros, né, hoje eu vou mostrar a relação que existe entre um vetor, né, e o ponteiro, correto? Então para isso nós vamos aqui trabalhar com duas funções. A primeira função ela é uma função que vai imprimir um vetor, eu vou mostrar para vocês como que nós podemos andar nesse vetor utilizando ponteiros, e a segunda função é uma função que vai converter para maiúscula. Então a gente vai ver como que passando por referência, né, esse vetor, nós podemos alterar os elementos desse vetor, né, cada caractere que pertence a esse vetor, essa string, né, e retornar isso para o método main através daquela questão da referência de memória. Né? Veja que a função ela é void. Então aqui nós declaramos um vetor de 30 posições, né, peço para o usuário digitar algo e faço um scanf, eu leio o que ele digitou, correto? Então, vamos começar a executar o nosso programa e vamos ver o que vai acontecer passo a passo aqui. Muito bem, então o programa parou aqui, ó. Ele solicitou que eu digitasse algo. Eu vou digitar aqui meu nome, eu vou dar um Enter. Então veja que nós estamos aqui na linha 25, né? Ou seja, ele já executou esse bloco de código aqui que é bem tranquilo para vocês. E já imprimiu o que ele foi digitado. Aqui nós temos uma visão do vetor. Então, se vocês observarem, ó, veja que cada caractere ficou numa posição, né? E o /0 ele foi inserido logo após eu pressionar o Enter aqui no teclado. Então esse desenho que nós geralmente fazemos aí no quadro, né, nós temos aqui a representação dentro do Xcode. Muito bem, aqui eu vou ter um laço. Qual que é o objetivo desse laço? Eu quero mostrar para vocês, né, que o vetor ele é contíguo na memória. Então observem aqui, ó, é um for, né, percorrendo todo o tamanho do vetor, né, e eu vou pegar o endereço de memória de cada posição do meu vetor, ou seja, o endereço de memória do 0, do 1, do 2, e vou imprimir utilizando aqui o %p. Então vamos ver o que vai acontecer aqui após nós executarmos esse código. Então veja, ó, F0, F1, esse aqui é o endereço de memória da posição 1, da posição 2, da posição 3, da posição 4. Então quando eu digo que o vetor ele é contíguo na memória, né, tá aqui a prova de que isso realmente ocorre. A memória aqui ela é sequencial. Aqui uma outra forma da gente verificar isso, só que utilizando o quê? A indexação de ponteiros. Então veja que aqui eu utilizei índice. Aqui eu estou utilizando o quê? Eu vou pegar o vetor, que é esse primeiro endereço, né, da posição 0, é esse endereço de memória, e vou a cada interação do laço for somar 1 nele. Então veja, quando eu somar 1, eu venho aqui para o F1, ou seja, eu automaticamente mudo para a próxima posição, eu venho aqui para o meu A, que é esse índice. Quando o I valer 2, né, eu vou pegar a posição inicial dele, que é essa, e vou somar 2 nessa memória, ou seja, eu vou vir aqui para o F2, que é exatamente a letra U aqui. Correto? Vamos ver se vai gerar o mesmo resultado aqui? Veja, nós temos exatamente a mesma memória. Aqui utilizando indexação por índice e aqui utilizando indexação por ponteiro, né? Veja, eu não precisei colocar o E comercial aqui porque o vetor ele já é um ponteiro. Então, esse %p espera receber um ponteiro. Por isso eu não precisei colocar o E comercial aqui. Isso aqui já é um ponteiro. Bom, próxima etapa aqui dentro é a gente dar uma olhadinha nas nossas duas funções. Então veja, eu criei uma função aqui que chama imprime vetor. E aí, pessoal, eu passo para essa função um ponteiro, um endereço, né? Um endereço de memória para essa função. Uma forma que eu acho bem interessante de fazer é essa daqui, ó. Essa forma garante que você sempre vai passar a primeira posição do vetor, ou seja, essa posição aqui, ó, o nosso F0, certo? Poderia escrever aqui só vetor, funcionaria, né? O problema eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, depois que a gente imprimir esse vetor aqui, certo? Então, eu vou continuar executando aqui. Veja que nós estamos agora dentro da nossa função imprime, né? Ele até já imprimiu esse printf. E agora o que vai acontecer? Né? Esse while ele vai ocorrer enquanto o conteúdo do S, o S é esse cidadão aqui, ó, enquanto esse conteúdo aqui, então veja que ele é um ponteiro, né? Ele está apontando para o primeiro valor, para esse endereço de memória, enquanto o conteúdo do S for diferente de /0. Então veja, para as strings, esse truque funciona. A gente vai ver na próxima aula que eu vou trabalhar com vetores de inteiro e floats,
que isso daqui já não funciona mais. Se eu quiser fazer uma função que imprime um vetor de inteiros, eu sou obrigado a passar aqui o tamanho desse vetor, um int n, especificando qual que é a quantidade de elementos que tem nesse vetor. Então esse laço ele vai ocorrer, né? Veja lá que o conteúdo do S, né, ele acabou de imprimir aqui embaixo, é o P, e aí ele vai fazer um S++. Né? O que é esse S++? Esse S++ é o seguinte, observe que aqui ó, nesse momento o S está no P. Quando ele fizer um S++, ele vai pegar esse endereço de memória, que é a posição onde o P está, e vai somar mais um. Ou seja, né, o S vai passar a ser esse endereço de memória. Né? Vamos simular aqui? Então aqui, ó, pressionei. Vamos olhar o que tem no S agora. Ó. O S agora, olha lá para você ver, o conteúdo dele é um A. Né? Então observe, o ponteiro que estava inicialmente nesse endereço de memória foi deslocado para o próximo, foi deslocado para o F1. Inclusive o S perdeu até a referência ao P. Se nós pararmos aqui o mouse, a gente vai observar, é possível observar, que o nosso S ele não tem mais o P. Né? Por quê? O S agora não aponta mais para o P, ele foi para o próximo endereço de memória, ele passou a apontar para o A. Isso aqui vai ocorrer, né, até que ele encontre o /0. Então, olha lá, ele está encontrando. Aqui vocês podem ir observando, ó, ele está lá no L agora. Ele imprimiu o O. E agora ele voltou. Nesse momento, se eu vim ver aqui o conteúdo do S, o que é o conteúdo do S para mim nesse momento aqui? Ó? É o /0. Então, nesse momento, /0 é diferente de /0? Não. Isso aqui é falso. Eles são iguais. Então, vai sair desse laço. Veja, ele veio para o printf e o programa terminou. Nesse momento eu tenho o quê? Ele imprimiu aqui para mim o Paulo. Correto? Se a gente olhar aqui no nosso vetor, nós olharmos aqui no nosso vetor, está lá o Paulo. Certo? Agora a próxima função, ela é uma função que vai alterar, né, o conteúdo do nosso vetor. Então Paulo vai sofrer uma alteração. Veja, como eu passo como ponteiro, eu não passo simplesmente uma cópia do Paulo, eu passo os endereços de memória onde a palavra Paulo está armazenada. Como eu estou passando o endereço de memória, eu posso aqui dentro da minha função alterar o que eu quiser. E isso vai refletir aqui no método main. Então, executando aqui mais uma vez, né, veja que nós chegamos aqui no nosso convert. O nosso S aponta, né, mais uma vez para o P, ou seja, esse endereço de memória. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai novamente, o mesmo esquema, ele vai fazer enquanto o conteúdo do S, né, que é uma letra só, o conteúdo do S, que é um caractere, for diferente do /0. Né? Cada vez que ele fizer isso, ele vai alterar o meu S. Então, observe aqui para vocês, no P a gente não vai perceber isso, mas na próxima interação, que vai ser o A, vai ser possível ver. Então vamos lá, vamos simular o P. Né? Fiz o S passar para o próximo elemento. Se eu vim ver o meu S aqui, ó, o P já não está mais, porque o S andou. O S agora está nessa posição de memória. Né? Quando eu executar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no nosso S. Né? Nesse momento, o meu S acabou de ser convertido para maiúsculo. Então, vocês que sofreram aí em programação estruturada 1 para fazer a conversão para maiúscula, basta você importar essa biblioteca, ctype, depois vocês estudem ela, e utilizar essa funçãozinha que está pronta, ó, toUpper. Isso aqui converte para maiúsculo. Bem simples. Novamente, esse laço vai ocorrer e quando ele terminar, nós vamos ter, né, se nós olharmos aqui no nosso S, nós olharmos aqui no nosso vetor, ele foi todo convertido para maiúsculo. Então veja, o imprime, eu não fiz alteração nenhuma, eu só imprimi. O converte, eu já mudei o conteúdo do S. Como eu passei isso aqui por um ponteiro, né, tudo que eu fizer com esse conteúdo do S, eu afeto esse vetor. Tá aqui o meu vetor maiúsculo. Se eu mandar imprimir agora, que é o que eu vou fazer, né, ele vai entrar de novo na função imprimir e vai imprimir tudo maiúsculo. Então está aqui o final do nosso programa. Os endereços, imprime vetor e o maiúsculo. Correto? Então, o que tem de dica aqui? Quando você tem aqui um vetor, né, ele nada mais é do que um ponteiro. Por isso que eu consigo passar, né, esse vetor como endereço aqui para minha função. E aí, dentro da minha função, eu consigo alterar
cada um dos caracteres que compõem o vetor. Tá ok? Então na próxima aula a gente vai ver aí a parte de ponteiro, só que não utilizando o char, utilizando aí o float e o double. Vocês vão ver que é um pouquinho diferente, só que tem que aumentar um parâmetro na nossa função, mas o mecanismo de funcionamento é o mesmo. Os endereços, a possibilidade de alterar esses valores, né, é a mesma coisa. Tá ok? Então até a próxima aula.